1 Coríntios, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 27, Enquanto a terça-feira era só para a gente aqui, inclusive eu não sei se está sendo bom ou está sendo ruim, Gil. Porque tem uns irmãos que estão me encontrando e dizem, pastor, estou assistindo em casa. Aí o negócio ficou difícil. Dá para ver o nome deles? Vamos pegar o nome deles aí. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 27, que diz assim a palavra de Deus. Diz assim: Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Aí o versículo 29, ele fecha com uma maestria muito grande, o apóstolo Paulo dizendo assim: para que ninguém se glorie perante ele. Quanto a vós, porém, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós vamos ver em 2 Coríntios, eu vou fazer aquilo que eu estou falando com os irmãos aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, com bastante calma. Eu tenho certeza que esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela surte um efeito muito grande na nossa vida, e se tiver 5 minutos para a gente tentar falar alguma coisa da parte de Deus aqui, tá bom demais. Nós vamos ler esse versículo aqui. Capítulo 4 de 2 Coríntios e o versículo 7. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 7. Capítulo 4 de 2 Coríntios e versículo 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4. Aí nós vamos para João, capítulo 3. João, capítulo 3. Capítulo 3 e o versículo 30. Aonde a palavra de Deus nos diz assim: é necessário que ele cresça e que eu, glória a Deus. E aí, se os irmãos quiserem, fizemos a leitura de 3 passagens, pode deixar a Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 27, onde nós lemos aqui com os irmãos. Primeira coisa que nós queríamos dividir com os irmãos. É muito importante, irmãos, sabermos que a palavra de Deus, ela não é só para o público que está embaixo, mas ela é para quem está aqui em cima também. E principalmente para quem pega esse microfone para falar. É necessário termos consciência disso. E às vezes até por falta de maturidade, nós colocamos sempre a palavra direcionada para a igreja, esquecendo de relacionar nós. Todos nós precisamos dela. Pois bem, às vezes é uma
é um relapso, é um esquecimento. Não é porque o irmão está se achando que está num patamar de santidade melhor do que o outro, mas porque esqueceu. Mas o interessante é que sempre que quando trazemos alguma palavra, relacionemos todos nós. Tanto quem está lá embaixo, como quem está aqui em cima, nós. A palavra é para nós. A palavra é para todos. E quando eu olho para esta palavra, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, através da carta ou das cartas aos Coríntios, aonde Paulo escreve possivelmente de Éfesos, aonde ele passa um período de 1 ano e meio, implanta essa igreja de Coríntios, uma igreja de Coríntios amada por Paulo, mas que fez Paulo chorar muito. Paulo amava muito essa igreja. 1 ano e meio que Paulo ficou ali, implantou essa igreja, e depois parte para Éfeso, e aí ele escreve esta epístola, esta carta aos Coríntios, e nós vamos ver que é justamente pelo cuidado que ele tinha em estar sempre orientando através da palavra de Deus os coríntios. E aí nós vamos ver lá no capítulo 5, 2 Coríntios, que Paulo, ele escreve essas duas cartas como uma devolutiva. Primeiro vem uma carta de pergunta para Paulo, e Paulo começa a responder as perguntas da igreja e dos questionamentos que estavam acontecendo em Corinto. E Paulo escreve tudo isso, aonde nós nos encontramos hoje lendo, e eu estava meditando ontem e pensando, não foge da igreja contemporânea. Do que nós estamos vivendo hoje, nós vamos observar que algumas palavras que nós estaremos lendo, ou que já lemos aqui na Bíblia, ela é muito presente na igreja contemporânea que nós estamos vivendo. Ela é muito presente no nosso dia a dia, no que nós estamos fazendo, como nós estamos nos portando e se comportando referente à igreja. E quando eu começo a meditar nesta palavra, eu começo conversar com os irmãos e compartilhar algumas coisas, e a primeira dela era justamente perguntando quem foi que já viu alguém brigando por barro. Você já viu alguém brigando por barro? Já viu, Saul? Já viu alguém brigando por barro? Já viu brigando por barro? A Alessandra já viu. Pouquíssima pessoa, não, eu estou falando barro mesmo, barro. Aquele barro que nós arrancamos, o barro. Você vê as nações brigando por petróleo, você vê as nações brigando por ouro, você vê as nações brigando por prata, você vê os povos brigando por coisas que aos seus olhos têm valor, e que eles dizem que tem valor. Mas dificilmente nós vamos ver nações, povos, governantes brigando por barro. Dificilmente. É tanto que para tirar uma caçamba de barro agora você tem que pagar muito caro. Até para tirar, porque ninguém quer. Se você for cavar algum terreno, você vai ver que é isso mesmo. Até para tirar tem que pagar muito caro, porque ninguém quer. Não vai aparecer um tumulto de gente na sua porta brigando pelo barro. E aí nós vamos observar que o barro, ele não tem valor. Ele não tem valor. Ninguém briga pelo barro. E aí quando nós olhamos estas duas epístolas e fazemos essas leituras aqui com os irmãos, nós vamos observar que lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo se referindo, temos, porém, este tesouro em um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de e não de nós. E aí o mais interessante é que Paulo fala, olha, foi colocado em um vaso de... Porque alguém vai olhar para o vaso de barro e vai dizer assim, olha, esse vaso realmente não tem valor.
Mas o que tem valor é o que está nele. O que tem valor é o que está nele, dentro dele. Isto é o que tem valor. É por isso que, e aí nós chegamos a uma conclusão, e às vezes até a um questionamento finalizado por alguns, que não entende quando alguém olha para um crente que está na presença de Deus e procurando corresponder àquilo que Jesus quer com todas as suas dificuldades, limitações, falhas, mas procurando sempre. E aí alguém olha e diz assim: rapaz, você é diferente. E às vezes você está com a roupa simples, você fala simples, você é uma pessoa simples aos olhos da sociedade, mas ele vê alguma coisa diferente em você. Isso quer dizer que nós somos vaso de barro, mas que nós temos em nós um tesouro, aleluia, que é a presença do Espírito Santo. E aí é notado, é notório para todos aqueles que olham para nós. E isto é fato, irmãos. Quantos não já se depararam com esta situação de alguém olhar para você e dizer assim: você é diferente. Aí você olha. O sapato é o mesmo de ontem. A calça já há 2 dias. O terno eu venho terça, domingo. Como que eu sou diferente? Você tem algo diferente. Mas aí o mais interessante é que Paulo diz que é colocado no vaso de... Porque aí a excelência do poder não vai ser do vaso, mas vai ser de... Não vai ser nossa. Vai ser de Deus. E aí é onde nós somos privilegiados. Porque mesmo para a sociedade, sem ser alguém, sem ser ninguém, mesmo para a sociedade, alguém olha e diz assim: olha, ali não tem nada, mas para Deus nós temos algo que é o Espírito Santo, que faz a diferença onde nós chegamos. Mas não podemos esquecer que a excelência do poder vem de... Se não for Ele, nada flui. É por Ele que nós andamos, é por Ele que nós caminhamos, é por Ele que nós acordamos, é por Ele que nós respiramos, é por Ele que nós falamos, é por Ele que nós estamos aqui nesta noite, é por Ele, para Ele, que nós estamos aqui nesta noite. E eu começo a observar que é algo extraordinário, irmãos. Mas na igreja contemporânea que nós estamos vivendo, às vezes precisamos meditar um pouco nesta palavra e voltarmos a olharmos para dentro de nós. E se realmente, primeira coisa, esse tesouro ainda ele está vivo dentro de nós. Depois procurarmos analisar a cada um, não é o irmão que está do seu lado, não é o que ficou em casa, não é aquele que não veio, não, a cada um analisarmos e dizermos: será que realmente eu sei que se não for o poder de Deus na minha vida, eu não sou nada? Será que se não for a presença dos... Será que eu estou me sentindo assim? Pastor, onde o senhor está querendo chegar? É porque na igreja contemporânea que nós estamos vivendo, os cultos, na maioria das vezes, ela não está sendo cristocêntrica. Os cultos, na maioria das vezes, está sendo um culto pessoal. E aí, o interessante é que esta mídia, ela leva para muito longe a mensagem do Senhor. Mas se nós não tivermos cuidado, o meio de comunicação hoje também, ele traz uma conotação para o ser humano de vaidade. E aí nós entramos por um caminho que de repente, quando nós entramos na igreja, em vez de adorar a Deus, nós queremos adoração ao homem. Aí por isso que Paulo faz alusão desta palavra para a igreja de Coríntios. Vocês não esqueçam que vocês são vaso de barro, mas o que está dentro de vocês é o poder de Deus, a excelência do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia!
Eu estava meditando nessa palavra ontem, os irmãos orando, e eu disse: Jesus, que eu possa nesta noite saber, ser consciente de que eu sou um vaso de barro, e barro não tem valor, mas pela presença do teu Espírito Santo, o poder da excelência de Deus é notório para aqueles que olham. Quando nós abrimos a boca para cantar, para pregar, para falar de Jesus, para se destacar no ministério que Deus te deu, nunca se esqueça e nunca apague do seu coração que esta palavra fique cravada em nossos corações nessa noite. Que a excelência do poder de Deus está no vaso de barro. Ninguém briga por barro. Ninguém. Ninguém briga por barro. E aí nós vamos observar que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, se nós não tivermos cuidado, nós podemos entrar por este caminho. Inclusive isto vira uma síndrome. Você já viu a síndrome da igreja? Que precisa ser reverenciada? Tem igreja hoje que você entra e diz: aquela é a igreja. Aí todo mundo fica: rapaz, eu fui no culto lá, que o negócio espanou, rapaz. Agora tire Jesus da igreja para ver se acontece alguma coisa. Rapaz, o pastor pregou que pegou. Tire Jesus da igreja, do pastor para ver se sai alguma coisa. A excelência do tesouro é de Deus. Nós apenas somos veículo daquilo que o Senhor está usando para transmitir aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E aí nós vamos observar que você não pode ficar triste, não. Fique alegre. Fique alegre. Porque é justamente a que não tem valor que o Senhor usa para confundir aquilo que tem ou que acha que tem. Quando você vê alguém sendo usado por Deus, é porque ele está no caminho da humilhação. E dizendo: Senhor, eu não tenho, mas tu tem. Eu não faço, mas tu faz. Eu não sou, mas tu és. Aí Deus enche. Aí Deus abre o céu e fala conosco. E transmite a excelência do seu poder. Quando você vê, é porque está nesse caminho. E aí é onde Paulo diz assim: olha, lá a igreja de Coríntios: Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as. E aí onde está o negócio? Aí às vezes o vaso, porque ele se acha, ele se autotitula, ele se considera que é alguma coisa e que sabe alguma coisa. Aí Deus vai lá e usa, ele usa as loucas. Aquele que alguém olha assim: meu Deus, meu Jesus. Irmãos, e essa palavra, ela não é regressiva, ela é progressiva. Nós escutamos ela hoje, daqui a alguns anos, se os irmãos estiverem aqui, vai ser necessário escutar novamente. Porque o ser humano tem essa tendência, ele tem essa vaidade. E aí no espiritual não existe isso. No espiritual, aí nós já vamos pular porque o tempo acabou. É quando João disse lá: ei, importa que eu e ele, ou que ele cresça e que eu diminua. Alguém chegou para João e disse: João, aquele que tu batizasse, ele está lá do outro lado com uma multidão maior do que a tua. E agora? Pronto. Está batizando gente a rodo. É gente, João. Aquele lá, João, aquele lá que tu disse: esse é o enviado do Pai. Eita glória. Aí João disse: olha, vocês não fiquem preocupados com isso não. Porque o importante é que ele cresça
e que eu diminua. João estava se colocando na condição de barro. E ele sabia que a excelência do poder era de Deus. Aleluia. E aí é onde nós precisamos, irmãos, entrar nesta palavra e precisamos comer essa palavra, mastigar essa palavra e viver essa palavra. Quando nós vivemos essa palavra, quando nós mastigamos essa palavra, é quando Deus se realiza no seio da igreja, porque Ele encontra humildade, humilhação, adoração, devoção a Ele e glória para Ele. Aí a igreja fica naquele clima que tu gosta, naquele clima, daquele jeito. É daquele jeito. Porque ele encontra espaço. E aí Paulo continua dizendo aqui: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que? Os fariseus ficavam bravos com Jesus. Quando Jesus estava comendo com os cobradores de impostos, aqueles que ficavam bravos com Jesus. E aí Jesus respondia: rapaz, eu não vim para os sãos. Eu vim para aqueles que estão doentes. Para aqueles que estão necessitados. Para aqueles que sabem que precisa. Eu vim para esses. E aí é onde nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas nessa noite, através da sua palavra, Ele começa a revelar para nós. E aí, pastor, por que Paulo estava falando isso? Porque se nós formos um pouquinho mais para frente do capítulo 1, aí a Bíblia vai nos dizer que na igreja de Corinto estava tendo divisões. E aí ele fala assim, olha, e ele se refere a Apolo, ele se refere a ele mesmo. Ele se refere a Ceva, ele se refere e fala, olha, uns são de Apolo, outro é de Paulo, um diz que é de Jesus, outro diz que é daquele. Aí ele faz uma pergunta e diz assim: está Cristo dividido? Ele faz uma pergunta. Então, por isso que Paulo lá na frente traz essa palavra. Porque ele já acompanhando o contexto da igreja que estava caminhando neste sentido e nesta visão. Aí ele começa a alertar a igreja. Ele disse, rapaz, cuidado. Opa, ei, cada um no seu lugarzinho, um planta, o outro rega, e quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. Mas ninguém é nada não. Perante Deus nós estamos no mesmo patamar. Deus olha para a igreja espiritualmente na mesma direção. Pastor está no mesmo tamanho do cooperador, cooperador no mesmo tamanho do pastor. Deus olha da mesma forma. Somos todo vaso de barro que estamos precisando da excelência do poder de Deus. Todos nós. Cada dia precisamos dessa excelência do poder de Deus. Porque se não for por essa excelência, irmãos, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. E aí ele fala assim, olha, sabe por que Deus usa as desprezíveis, as fracas, aquela que alguém olha e não dá nada, para que ninguém se perante ele. Para que ninguém se glorie. Então, dentro do reino de Deus, é diferente do reino das trevas. Isso se ele tem reino, né? Porque ele não tem. É diferente da bagunça das trevas. Aqui
A única estrela que brilha é Jesus. Apenas nós refletimos a luz dele. O crente apenas reflete a luz de Cristo. É a única estrela que brilha. Pastor, e por que esta palavra nesta noite? Porque a igreja contemporânea está andando neste caminho. Está andando neste caminho. Aí eu fico aperreado, porque o Gil passa isso aí, eu fico aperreado, como diz o pernambucano. Eu fico aperreado. Por quê, pastor? Porque a gente precisa citar algumas coisas. A condução da igreja contemporânea, no sentido do egocentrismo, ela está crescendo a cada dia. Mas aí nós não podemos esquecer de terça-feira que aprendemos. Para nós darmos fruto do Espírito e não obra da carne. E a idolatria também é obra da carne. Nós não podemos idolatrar. Alguém fala só lá de fora, mas aqui dentro nós não podemos idolatrar. Aqui o único idolatrado, adorado, venerado, glorificado, exaltado é Deus. Oh, glória! É Deus! É Deus! Pastor, a condução da igreja, principalmente esses jovens, eu me preocupo muito. O que é que eles estão aprendendo? Nessa internet que eu não vou falar nem de coisas profanas, mas eu vou dizer de dentro da casa. Aprende com pessoas que, se não for um público para estar lhe assistindo, ele não vai pregar. Está vendo? Eu tenho que falar isso aqui. Aprende com gente que, se não for um bom público, ele não vai cantar. Aí João estava lá no deserto pregando: arrependei-vos, raça de víbora. E Jesus enchia. E Deus enchia, usava. Aleluia. E os apóstolos, quando começaram, foi nas casas, fazendo culto, orando, jejuando, consagrando, visitando, pelejando para a igreja e avante. Hoje, se não der um microfone com a igreja cheia no canto, se não for, né? Tá vendo, pastor? Só me vê quando é dia de terça. Quando é dia de domingo, está cheio de gente. Cantar. Mas a glória é de Deus. A glória é de Deus. Nós somos apenas vasos de barro. Escute, e se a excelência do poder sair de nós, ninguém vai brigar por você, não. Porque barro não tem valor. Só tem valor com ele. Só tem valor com ele. Só tem valor com ele. E aí nós precisamos citar também, Gil. É por isso que muitos, quando se acha que é alguma coisa, já dizem: epa, espera um pouquinho aí. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Ai, Jesus, eu preciso de ti. Aí a lágrima desce. Aí o choro vem. Então nós precisamos andar por esse caminho. Nós precisamos entrar neste caminho. Que ele cresça. Aleluia! E que eu diminua na sua presença. Porque ele faz, ele pode, ele é. Toda vez que entramos por esse caminho, irmãos, pode ter certeza que milagres vão acontecer. Que Deus vai te encher. Que aquilo que nós estamos almejando na presença de Deus vai chegar. Porque Deus está vendo nossos corações.
Deus está vendo os nossos corações. Hoje, para nós começarmos um grupo na igreja ou algum trabalho que esteja ali, vamos dizer, sofrido, ali pouquinho, você procurando, não. Qual é o grupo? Que lá deu um trabalho tremendo. Agora aquele que está bem visível, notório, opa, isso aí se encaixa comigo. Ele encaixa certinho comigo, pastor. Se o Senhor me der, você vai ver o que é que vai acontecer. Certinho. Certinho comigo. Ali é mesmo com a luva. Acabou aquele tempo. Acabou. Mas nós temos que ter cuidado e entrarmos debaixo dessa palavra. Estarmos vivendo esta palavra. Para que sempre o nome do Senhor seja glorificado. Para que sempre o nome do Senhor seja exaltado. Para que ninguém se glorie perante Ele. E se gloriar, se glorie no Senhor. Alguém, pastor, então me dá umas dicas aí que já está terminando. Vou te dar. A alegria é tua. Deus te usou, a alegria é tua. Deus está te usando, a alegria é nossa. Está te usando, a alegria é tua. Agora a glória é de Deus. Nós não podemos confundir alegria com glória. A glória é de Deus, a alegria é nossa. Deus te usou, amém. Glória a Deus. E aí nós temos que ter aqueles cuidados, né? Que são os cuidados. Ninguém fala isso mais em culto de terça-feira. Não. Culto de terça-feira é para autoajuda. Culto de terça-feira é para trazer muita gente para a igreja agora. Estou falando terça-feira porque é o nosso, é terça-feira, né? O culto de ensinamento. Não, ninguém fala mais isso. E alguém chega e pregou e a glória desceu e cantou e profetizou, foi uma bênção. Quando alguém chegar, você pode ficar alegre. Alguém, rapaz, foi uma bênção. Foi, que bênção, rapaz. Mas a glória é de Deus. Aleluia. Opa, rapaz. Mas a glória é de Deus. Rapaz, que trabalho. A glória é de Deus. Por quê, pastor? Porque se no coração não estiver aquilo que está saindo na boca, nunca mais vai te procurar para falar alguma coisa. Nunca mais. Porque tem alguém que chega assim, que maravilha, rapaz. Mas não é. E aí temos que ter esse cuidado. E o ser humano, que nem diz os adolescentes, o ser humaninho, gosta desse negócio. Quanto mais você alisa, mais ele fica igual o gato mimoso. Já viu o gato mimoso? E ele é tão mimoso que se você não pegar para levar de um cômodo para o outro, ele não vai. Aí tem aquele que você tem que colocar no colo. Até falei para os irmãos aí no final do culto do domingo, falei, olha, a gente agora vai preparar um ônibus resgate do Marabá. Quem não está vindo para a igreja, a gente vai buscar em casa, é o jeito. Pegar no... Vamos, neném, vamos. Mas se Deus está te usando, deixa Ele te usar. Mas não se esqueça que a glória é de Deus. E nós somos apenas vaso de barro. Que estamos sendo cheios pelo poder da excelência, pela excelência do poder de Deus. Enquanto nós estivermos nessa posição, eita, não tem quem segure. É Deus. É Deus. É Deus. E aí é notório, irmãos. É notório. Quando o crente está nessa posição,
é notório. Porque é ele abrir a boca, Deus fala. É ele abrir a boca, Deus fala. Deus usa. Deus dá. Às vezes ele não tem nada. Aí teve a oportunidade, eu lembrei aqui. Quando abre, então que Deus abençoe a nossa geração que está chegando agora. Que Deus continue abençoando eles debaixo dessa palavra. Aleluia. E não se esqueça que o que você tem é dado por Deus. Aleluia. É a excelência do poder de Deus na tua vida. Não é por mérito nosso. Não é porque somos alguma coisa. É tanto que se tirar a excelência desse poder, ninguém briga por você, porque nós somos de barro.